e nele exultemos. Dá-nos, Senhor, a tua salvação. Dá-nos, Senhor, a tua vitória. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa. Nosso Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Para nós cristãos, esse é um momento muito sublime, porque tocamos de novo aquilo que é o centro da nossa vida com Deus, da nossa vida com Cristo, da nossa vida enquanto igreja. E é um momento muito bonito, e existem várias imagens que nos ajudam a compreender o que está acontecendo. E uma delas é a seguinte: Jesus ressuscitou na primavera. Lá no hemisfério norte, onde fica a Terra Santa, é primavera.
E Jesus escolhe essa estação do ano para ser esse momento em que Ele se levanta dos mortos. A gente sabe muito bem que a primavera é aquela estação que sucede o inverno. E o inverno é um tempo mortífero, onde nós vemos a criação como um todo viver de forma egoísta. Como assim, padre? Sim, no inverno, exatamente por ser muito frio, todas as árvores, elas se retraem, elas guardam a vida, elas jogam fora aquilo que elas não precisam e escondem, por assim dizer, fazem reservas dentro de um tempo em que, se elas não fizerem isso, elas morrem, elas perecem. O inverno é isso, é um tempo do egoísmo, é um tempo de morte, Você olha a paisagem e, de alguma forma, a vida ela parece estar escondida, você não consegue visualizar. Para nós aqui de Cuiabá é difícil um pouco imaginar isso, que a gente nunca tem inverno aqui. Mas você pode imaginar o tempo da seca, porque é um tempo de morte igual, Você vê ali tudo morrendo, tudo, as árvores, tudo se retrai, tudo fica egoísta. Mas na primavera é diferente. A criação não tem dificuldade em manifestar a grandeza da sua vida, a beleza da sua vida, as suas cores, os seus frutos, os seus arranjos, e fazem com que o nosso coração, ao contemplar todas essas coisas, perceba a grandeza do que está acontecendo. Acontece na criação, uma transformação de morte em vida. Nós ontem, celebrando a vigília pascal, percebíamos a transformação também da noite em dia. Por várias vezes no precônio pascal nós cantamos, Esta é a noite, esta é a noite, essa é a escuridão que viu brilhar a luz do novo dia. Um dia que chegou para nunca mais acabar. O domingo, que é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia da criação. Quando a gente lê o Gênesis, está lá escrito, No princípio, tudo era trevas. E a primeira coisa que Deus cria é a luz. Faça-se a luz, e a luz se fez. E as trevas, então, são afugentadas. O dia começa. Só que o pecado do homem, a desobediência de Adão e de todos os seus descendentes fizeram grandes trevas entrarem no mundo. E esse mundo fica como uma grande noite, que ontem foi destruída pelo astro luminoso que é Cristo. A singela chama que brilhou na escuridão e foi destruindo essas mesmas trevas. Faça-se a luz. Deus dá início a uma nova criação. Deus dá início a algo novo. Não simplesmente ressuscitado para essa vida, Jesus foi. A gente sabe que durante a sua caminhada, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas talvez o termo apropriado para esses milagres de Jesus não seja ressurreição, seja uma reanimação, porque eles voltaram a viver essa vida. O que acontece com Jesus é algo totalmente novo, porque a sua humanidade não volta a viver essa vida, não. A humanidade de Cristo entra na vida de uma humanidade que foi toda ela tomada pelo Espírito Santo. Uma vida divinizada, uma vida espiritualizada. Tanto que nós vamos acompanhar ao longo do tempo pascal Jesus nas suas aparições, e o próprio Jesus, ele mostra que o seu corpo agora não está mais submetido às leis desse tempo, às categorias de tempo e de espaço. Nós vamos ver os discípulos, os apóstolos, fechados numa sala, com portas e janelas trancadas, ali com medo dos judeus. De repente Jesus entra onde eles estão e diz: a paz esteja convosco, mostrando aí como essa vida nova
ela também entra em categorias novas. Jesus inaugura um novo jeito de ser humano. Uma humanidade que foi tomada por Deus e foi elevada. Uma humanidade com a centelha divina. Uma humanidade que é vitoriosa sobre toda desordem, sobre toda escuridão, sobre todas as trevas. E isso acontece nessa noite santa. Única a ter conhecimento do tempo e da hora. Ninguém foi testemunha desse momento exato do que aconteceu lá no sepulcro. Só a noite, só aquele sepulcro. E esse sepulcro, esse túmulo de Jesus, ele é ao mesmo tempo um lugar de morte, porque Jesus foi depositado lá, o corpo de Jesus foi depositado lá, mas é também o lugar de vida, se torna um útero. Outra transformação que Jesus faz. A morte dá lugar à vida. Com a ressurreição de Jesus, a morte foi morta. A morte que tinha sobre nós o seu domínio foi morta. E esse túmulo de Jesus é um túmulo que é ao mesmo tempo túmulo e útero. Todos nós já estivemos lá, espero que todos, Como assim, padre? No dia do nosso batismo, nós fomos imersos, nós fomos mergulhados nas águas. A pia batismal para nós é exatamente isso. Na pia batismal morre o homem velho e nasce o homem novo. Nasce esse homem renovado pelo Espírito Santo. Todos aqueles que são batizados com Cristo, todos aqueles que mergulham com Cristo nessas águas, que participam da sua morte, participam também da sua ressurreição. É a vida que vence a morte. Nós ouvimos aqui na sequência pascal. Vejam, gente, é um tempo de transformações. Estou dizendo tudo isso para você perceber que algo novo está acontecendo. Algo novo está sendo gestado. Algo que era antigo é deixado para trás e algo novo se inicia. E desse algo novo, nós vemos ao longo da história da igreja, esse algo novo não é algo que acontecerá só depois que a gente morrer. É algo que acontece ainda nessa vida. Quando nós olhamos a vida dos santos, nós percebemos que aquilo que acontece neles já não se trata de uma realidade meramente terrena. Aquilo que acontece na vida dos santos, o amor com o qual eles amam, a caridade com a qual eles servem, a humildade com a qual eles vivem, a pobreza, o despojamento, a capacidade de sofrer, tudo aquilo que implica essa força que nós admiramos nos santos, não é algo humano, mas é exatamente o coração humano que se deixou mergulhar nessa vida divina e foi tomado por ela. E aquilo que é de Deus já se manifesta na vida deles. E a gente vê, admira e entende o poder que isso tem. Um poder que, tocando a vida das pessoas, atravessa toda a história. Quantas realidades o cristianismo já viveu e superou? Quantos impérios já tiveram a pretensão de acabar com Cristo, com o cristianismo, com a igreja, e ao longo dos séculos caíram, exatamente porque a morte foi vencida. A morte não tem mais poder no coração daqueles que foram tomados pela vida verdadeira, pela vida de Deus. E nesse sentido, nós que somos igreja, nós somos convidados, gente, a mergulhar com Cristo nessas águas. Batismo, que nós renovamos ontem, batismo significa mergulho. E você sabe, mergulhar é não deixar nenhuma parte de você fora da água. Tem gente que vai, para a piscina, para o mar, sei lá para onde, às vezes até no chuveiro, Mas ele só molha umas partes do corpo, A pessoa ela fica lá só com o pé dentro d'água.
Ah, não, eu não posso molhar meu cabelo, né? Não, eu não posso molhar. E vai dando justificativas para não mergulhar de vez nas águas. Vai dando desculpas, vai dizendo porquês e mais porquês para não se entregar totalmente àquelas águas. Muitas vezes nós não experimentamos a vida que vence a morte, porque a gente está assim. A gente está à beira de uma pia de batismo e a gente só se deixa lavar um pouco. A gente tem que ter aquela ousadia de São Pedro, como na quinta-feira: Senhor, lava tudo, lava tudo, joga água em tudo. Peçamos ao Senhor nesse tempo de Páscoa a graça, gente, de mergulhar. Qual a parte da sua vida que você ainda não entregou para Deus? Qual a parte da sua vida que ainda é só túmulo, mas ainda não é lugar de vida nova? Qual parte da sua vida que ainda não foi tocada e visitada por este Rei luminoso, que entra nos recônditos mais escuros e sombrios e transforma as trevas em luz? Qual parte de você precisa ser visitada pelo ressuscitado? Que parte da sua vida ainda carrega os grilhões da morte? Se fomos batizados em Cristo, é na sua morte que fomos batizados, dizia São Paulo aos Romanos. Mas se morremos com Cristo, se nessa decisão de mergulharmos nessa vida nova, abandonando o pecado, abandonando as práticas antigas, ou pelo menos com o coração decidido de ir para Cristo, de ir ao encontro do Cristo, de ser como essa Madalena, que apesar de sem fé, não deixou de estar lá onde o Senhor estava, foi à busca, foi à procura dele, e exatamente por procurá-lo, o encontrou, ou melhor, foi encontrada por ele. E chamando-a pelo nome, é como se Jesus recriasse desde dentro aquela mulher. O anúncio da ressurreição é dado primeiramente aos pecadores. Maria Madalena. O anúncio da anunciação foi dado a uma virgem, a Imaculada. Mas Nossa Senhora não precisava ser visitada pela mensagem da salvação e da redenção, porque ela não tinha pecados. Mas a pecadora precisava, e foi para ela o primeiro anúncio. E nela, aqui, toda a igreja que ainda peregrina nessa terra necessita de purificação. Acolhamos essa mensagem. Vamos procurar Jesus nesse tempo. Vamos mergulhar a nossa vida cada vez mais nas coisas de Deus, para permitir que a primavera jamais acabe nas nossas vidas. Como eu dizia, a criação, ela vive as estações do ano e ela muda conforme o ambiente externo. Se lá fora está mais ou menos quente, ela não tem problema em desabrochar. Se está frio, ela se recolhe. Ela depende do que está lá fora. O cristão não pode depender do que está lá fora. Ele precisa depender do que está dentro. Porque se o que está dentro é a vida que não passa, é o dia que não tem ocaso, não há inverno que vá roubar a nossa alegria, que vá roubar a força de Deus, da vida de Deus em nós. Peçamos essa graça para todos nós, que seja sempre dia nas nossas vidas. Este é o dia que o Senhor fez para nós, um dia do qual nenhum de nós pode sair. É sempre dia, é sempre luz, é sempre claridade, e vive sempre esse dia aquele cristão que está totalmente imerso em Cristo Jesus nosso Senhor. Comunguemos com muita fé, alegremos o nosso coração. Hoje é dia de festa, alegremos-nos. Ele está vivo, Ele está no meio de nós, e essa vida Ele entrega aos nossos corações hoje, novamente restaurando aquilo que em nós não crê, aquilo que em nós ainda é morte. Acolhamos isso com fé e vivamos bem este tempo da igreja, esse tempo de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.